Então, explicando, né, tudo em um vídeo só, tá? Pra não ficar tantos vídeos, enfim. Eu, né, tive algumas complicações, como falei no vídeo anterior, e eu realmente já sabia que ia ser preciso ao final de ano, né, agora, fazer a recuperação. Até porque eu sou terceiro ano, e isso me preocupou mais ainda. Eu fiquei muito preocupada com relação a isso. Mas, gente, realmente, dizer pra vocês, eu, assim, olhava pra mim mesma, eu achava que eu não tinha capacidade, né? Às vezes a gente olha pra gente mesma e acha, eu não tenho capacidade disso, eu não tenho capacidade daquilo, eu não vou conseguir isso, não vou conseguir tal coisa. Enfim, eu quero dizer pra vocês que eu pensava dessa forma. Eu fazia provas e mais provas de matemática desde os meus, acho que os meus 12 anos. Sempre tive, tá, gente, dificuldade com matemática, com química quando cheguei no ensino médio. Sempre tive, principalmente exatas. Sempre tive medo dessas matérias. Mas o que aconteceu é que quando eu fui fazer recuperação, antes eu estudei bastante e além de estudar bastante, eu orei, eu pedi para Deus me conceder compreensão dos assuntos, tá? Para que eu compreendesse os assuntos que iam cair na prova, né, que os professores falaram, enfim, para que na hora da prova eu conseguisse realmente responder as questões. E eu jamais imaginava que eu ia conseguir passar de primeira em recuperação. E outra, né? Eu nunca tinha ficado de recuperação. Não tô aqui, tá? Me vangloriando, falando de mim, pra que eu fique aqui me amostrando, me achando. Tem algumas pessoas que podem até pensar isso. Mas não é, gente. Quem convive comigo realmente vai entender, tá? O medo que eu sempre tive de reprovar de ano, de ficar de recuperação, enfim. Então, quando eu fiquei de recuperação, né, eu estudei bastante, orei, busquei, pedi para que Deus, né, me concedesse o entendimento, para que eu pudesse entender os assuntos, e isso me auxiliou muito. Então, quero dizer para vocês que eu passei em química, a professora disse que quem tirasse 5 pontos, ela ia ajudar com 6. Para quem já fez recuperação, aí sabe como que é. E, gente, a professora realmente me ajudou. Eu não tive os 6 pontos, como realmente eu queria, né? Eu almejava, a minha meta era essa, pelo menos os 6 pontos, mas foi 5, né? Foi pelo menos 5. E isso pra mim foi bom, tá? Não foi ruim, não. Em matemática era medo absoluto que eu tinha. Então, eu estudei muito, muito mesmo para fazer a prova de matemática, mas orei muito mesmo para que Deus ele acalmasse, sabe, as minhas emoções, principalmente a minha ansiedade, para que na hora da prova eu não chorasse, eu conseguisse fazer tudo certinho com calma. Eu não tirei 10, mas eu tirei 8 numa prova de recuperação. Isso para mim foi ótimo. Na primeira recuperação da minha vida. Então, isso para mim foi uma coisa realmente muito boa. Em português, a professora acabou de me dizer que eu também fui aprovada. Quero dizer para vocês que não é mérito nosso quando nós temos alguma coisa na nossa vida, seja o que for, tá, gente? Seja o que for. Não é nunca apenas mérito nosso, não é apenas, sabe, é só pra gente, ou a gente que consegue tudo por causa do nosso próprio esforço, da nossa própria dedicação, mas sim porque Deus nos concede tudo isso, tá? Sempre que você for buscar algo na sua vida, lembra de Deus, tá? Porque isso está me ajudando demais, demais mesmo. Saber que eu tenho um Deus que eu posso confiar de verdade, isso está sendo ótimo na minha vida. Porque quando eu pensar que eu não vou conseguir, aí eu vejo que eu vou realmente conseguir, porque eu tenho um Deus que me ajuda. Eu tenho um Deus que, sabe, me faz, ele me capacita para fazer as coisas. Ele me faz pensar positivo e de uma forma totalmente diferente da que eu, carnal, ser humano, pecadora, penso. E eu espero que isso aconteça também com você, que você se dedique mais a confiar na palavra do Senhor, em Deus, que você se dedique mais a buscar, né, orando, tá, conversando com Deus, sabe? Aprenda a pedir o auxílio, a ajuda de Deus na sua vida, porque a gente não consegue, gente, nada sozinho.
Pra mim, a gente não consegue nada sozinho. Tudo que eu tenho, tudo que eu consigo fazer, não é simplesmente eu sozinha. De bom, né? Isso é de bom, porque nós sabemos que nós, pecadores, aqui nessa terra, nunca vamos ser perfeitos aqui, né, na terra, antes de Jesus voltar, mas a gente pode, né, pedir sempre ajuda a Deus. E Ele sempre vai estar ali, tá? Pra nos ajudar e enfim. Então, fiquem com esse pequeno vídeo e eu quis muito compartilhar isso com vocês, porque realmente, olha, vocês, assim, as pessoas que convivem comigo podem não imaginar o quanto que eu orei, o quanto que eu busquei, mas eu sei o quanto que eu tava, sabe, confiando em Deus, pedindo a ajuda do Senhor para que eu compreendesse os assuntos, para que eu entendesse tudo e passasse nessas provas. E para mim foi bênção isso. Foi maravilhoso para mim, porque eu jamais, né, eu achava que eu não ia conseguir nem tirar 6 em matemática. Tirei 8 e por causa de uma coisinha de nada não foi 10. Mas enfim, isso é o poder de Deus agindo na nossa vida. Às vezes a gente olha assim para as coisas, nossa, mas não, foi só uma prova. Foi só uma prova, né? Para os de fora foi só uma prova, mas para mim que tava dentro ali, que tava vivendo realmente isso, gente, não foi só uma prova, tá? Não foi só uma prova. Isso para mim na minha vida foi uma bênção, serviu de lição demais na minha vida, principalmente em questão de segurança, sabe? De eu me assegurar cada vez mais no Senhor, de buscar ainda mais, sabe? Conversar com Deus, relacionamento com o Pai Celestial. Isso me ajudou demais mesmo. Então, que vocês se dediquem também. Eu sei que não é fácil, gente, nunca vai ser fácil na nossa vida a gente buscar a Deus, a gente, sabe, ter, né, essa facilidade de orar sempre que é preciso, sempre que, né, nós precisamos falar com o Pai, mas a gente precisa se esforçar, a gente tem que aprender a fazer isso na nossa vida, tá bom? Então, eu quero muito que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô muito feliz. Eu tô assim meio acelerada no vídeo de hoje, mas porque eu tô muito feliz mesmo. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e Deus abençoe aí, tá? Vocês.